eu quero falar sobre frustração. Sabe por quê? Porque tem coisas que, apesar de fazerem parte da vida, coisas que são normais, elas têm consequências terríveis. E a frustração é uma delas. Todo mundo sabe muito bem o que é frustração, todo mundo já se frustrou, faz parte da vida. Não dá para dizer que alguém que se frustrou, que esta pessoa tem um problema, que esta pessoa é fraca ou coisa parecida. Mas a frustração, se não for bem resolvida, ela pode desencadear problemas mais severos. A frustração, em primeiro lugar, qualquer frustração, ela aciona um dispositivo de autopunição. Então, uma pessoa que se frustrou, no momento em que ela se frustrou, é como se ela fosse ali, durante aquele período de frustração, uma masoquista. E ela passa a buscar para si mais sofrimento ainda. Além daquele sofrimento causado pela própria frustração, é como se ela quisesse um sofrimento a mais. Por isso que ela, momentaneamente, está com o masoquismo bem ligado. E isto porque a frustração aciona um dispositivo mental, por assim dizer, de autopunição. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu sou filho único, vivíamos apenas a minha mãe e eu na mesma casa. E era uma situação terrível, era uma vida muito, mas muito desequilibrada ali. E a minha mãe gostava de me punir. Eu sinto assim, parece que ela tinha prazer com aquilo. Era uma proteção tão grande que virava uma punição. Coisas que todo mundo fazia, eu não dava para mim. Para que eu fizesse, nossa, era uma dificuldade gigantesca. Se tinha um encontro, assim, que muitos amigos iam para alguma coisa, algo que era normal para todo mundo, para mim não era. Então, se todo mundo fosse para algum lugar, para que eu fizesse a mesma coisa, ou eu iria fugido, como algumas vezes eu já fui, né? Na guerra mesmo, né? Ou então eu teria que, muito antes, umas 2 semanas antes, dizer o que aconteceria e tentar convencê-la por bom comportamento. Mas tinha que ser um bom comportamento mesmo, assim, um excelente comportamento, irretorquível. Mas mesmo assim, já aconteceu de, na hora, ela dizer assim, tu não vais. Não vais porque esse teu comportamento todo foi uma farsa. Tu não és assim, tá fazendo isso só para me enganar, tu não vais. Caramba! Gente, é terrível isso. Eu me sentia assim tão humilhado, tão traído, saber que todo mundo podia ir, que todo mundo iria desfrutar daquele momento, que eu fiz um acordo com ela, né, e cumpri a minha parte, ela enganou. E aquela era uma frustração tão grande, mas tão grande. E, enfim, aí eu começava logo a chorar até, aí saía dizendo, eu quero morrer, eu vou morrer, eu quero morrer. Dizendo essas coisas, ela acabava assim se apiedando, dizendo, tu vais, tá bom, pode ir, dessa vez tu vais. Só que o que acontecia? Aí eu que dizia assim, agora eu não quero mais ir. O que era isso? Isso já era a autopunição em curso. Quando eu dizia eu não quero mais ir, era como se eu estivesse reivindicando mais sofrimento. É como se no fundo eu quisesse saber que houve aquilo que foi legal, mas eu não fui, eu fui privado. Eu queria ver as pessoas voltando de lá, dizendo, nossa, nós nos divertimos muito, pena que não estavas lá. Enfim, aquele sofrimento provisório se estendia. Eu tomava uma atitude que o propósito era alargar os dias de sofrimento. A coisa podia se resolver ali. Olha, tu não vais, vai, pronto, vai. Acabou, sair celebrando, mas não, né? Eu acabava fazendo algo que prolongava os dias de sofrimento. Eu tenho até sorte, porque era para eu ser profundamente desequilibrado e eu não me tornei tão desequilibrado assim. Mas, bom, o ponto é esse, né? A frustração aciona essa coisa da autopunição. E aí tem situações onde as pessoas tendem a ter mais frustrações do que o normal, do que a média. Por exemplo, pessoas que têm um sentimento de inferioridade um pouco mais destacado. Olha, muito cuidado. Aquelas pessoas que têm um sentimento de inferioridade, elas estão muito na defensiva, elas querem proteger a sua reputação como se a reputação estivesse sempre sendo ameaçada, elas tendem a se explicar mais, elas tendem a se desculpar mais. Enfim, elas tendem, portanto,
a se sentir mais frustradas, né? Elas sempre acham que aconteceu alguma coisa, que pensaram algo errado dela e vem frustração, né? Sempre acham que queriam alguma coisa, que deveria ter saído de um jeito, que não foi como deveria ter saído, enfim, mais frustração. O tempo todo elas encontram motivos para se frustrar. E, como eu disse, a frustração até certo ponto é uma reação normal. Só que depois de certa medida, aí ela desorganiza bastante. Então, imagina aquela pessoa que fica frustrada, que se sente frustrada, aí que aciona esse dispositivo de autopunição o tempo inteiro. O que vai acontecer? De tanto funcionar de maneira exagerada esse mecanismo de autopunição, ele se alarga, ele evolui, ele se transforma de um mecanismo de autopunição em um mecanismo de autodestruição. O mecanismo de autodestruição é aquele onde a pessoa está totalmente programada para se sabotar, para se destruir, para se meter nas piores situações em sua vida. Essa pessoa, ela acionou tanto este mecanismo que agora, por conta da autodestruição, ela está com o ambiente emocional totalmente contaminado. É um ambiente emocional que está propício, que é fértil para todo tipo de ação, de sentimento que vai ser negativo. Então, os pensamentos desta pessoa que chegou neste ponto aí são pensamentos destrutivos. Os pensamentos, eles podem funcionar como exércitos. Ou um exército que nos defende, né? Ou exército que nos ataca. Então, eu sei que até certa medida, né, os pensamentos têm certa liberdade. Eu sei disto. Às vezes, somos assaltados por um pensamento que surge como se viesse de fora, uma lembrança qualquer que pode ser ruim, tá? Uma preocupação com o futuro. Mas tem situações onde isso é muito mais frequente. E geralmente são pensamentos negativos. A pessoa do nada pensa algo ruim, tem um medo sobre o futuro, recorda de algo que já aconteceu, que já passou, que não tem mais importância. Enfim, é como se ela estivesse sendo atacada por um exército demoníaco, de legiões demoníacas o tempo inteiro. É importantíssimo reconfigurar. Este exército demoníaco pode ser transformado em uma espécie de exército angélico, de exército de anjos, de pensamentos positivos. Isso é perfeitamente possível pela técnica da imaginação ativa. Depois eu posso até falar sobre isso, caso vocês desejem. Mas, enfim, o que aconteceu? Né? Aconteceu que o mecanismo de autodestruição nesta pessoa foi acionado e agora ela ataca a si própria de todas as formas. Começando por seus próprios pensamentos, que estão ali o tempo inteiro agindo e disparando emoções cada vez mais negativas. Alguém que está assim, né, que está perturbado desta forma, esta pessoa sempre vai fazer alguma coisa que vai resultar em um mal para si mesma. Ela vai tomar uma decisão errada, né? Enfim, né? Ela vai se afastar do que não deveria, vai se aproximar do que não deveria. Tudo vai ser errado na vida desta pessoa. Como é que começou isso? Começou porque ela ficava frustrada e cultivava, né, os resultados daquela frustração sem saber. Agora, se eu dissesse para vocês que é tão fácil lidar com este ciclo, fácil assim, é preciso um ambiente necessário, tá? Um ambiente propício, mas é fácil. No momento de frustração, o que uma pessoa deve fazer é se tremer toda, o máximo possível. Por quê? Porque com isso, ela, por assim dizer, realiza descargas fisiológicas. Ela usa, inclusive, a energia muscular para descarregar a energia da frustração. Olha, isso é tão simples, né? Eu sei que não dá para fazer isso em qualquer lugar. Eu estou na rua, me sinto frustrado e começo a tremer. Isso pode até causar um alvoroço, né? Eu estou aqui mostrando para vocês. E quanto mais a pessoa fizer isso, melhor. E se ela estiver com raiva, é mais fácil para ela se tremer todinha, mas é incrível. Talvez a raiva não passe completamente, tá?
mas o conteúdo energético é descarregado. E aí, aquela autopunição, que poderia vir de forma poderosa e ser a base para o mecanismo de autodestruição posteriormente, tudo isso é descarregado. Olha a maneira de resolver, a pessoa sai se tremendo toda. É fácil pra caramba, é fácil pra caramba. Eu sei que vai ter gente que vai dizer, não quero, eu quero me destruir. Mas mesmo essas pessoas, lá dentro de si, né, lá dentro de si, vai ter uma vozinha dizendo, não, eu preciso lutar por minha melhora, eu preciso lutar por minha evolução, eu preciso resistir a tudo isso. Deixa essa vozinha falando neste momento e faz. É tão bobo isso, é tão simples, mas tem um efeito tão forte, tão poderoso. Sabe, a pessoa usa o corpo, né, para aliviar as emoções. E isso traz uma descarga incrível que evita que aquilo que poderia se tornar um grande mal se torne o mal que poderia se tornar. Muitos beijos, muitas bênçãos. Espero te ver aqui no próximo vídeo. Eu estou religando este canal a partir deste vídeo.